Vocês já pararam para pensar como um jogador de seleção brasileira, um garoto com tanto potencial, alguém que já está indo para sua segunda Copa, passou pelo futebol brasileiro debaixo do radar de todos os grandes clubes? E a gente tem que falar também do Arsenal, que encontra no Brasil um jogador de um time de Série D de apenas 17 anos, faz um investimento baratíssimo para os padrões europeus e tem hoje não só um titular, como um jogador de nível mundial e que, se saísse, renderia muito mais do que foi pago. Pois é, a história do Gabriel Martinelli, ela é muito esquisita. Mas para falar um pouquinho sobre ele, vamos voltar no tempo. Porque apesar de ter sido revelado para o futebol no Ituano, a realidade é que o Gabriel Martinelli, desde muito cedo, já brilhava no futsal do Corinthians. Em 2010, jogando pelo Sub-9 do clube, ele tem um número muito impressionante, marcando 122 gols entre campeonato metropolitano e campeonato estadual. No ano seguinte, ele já começa a fazer aquela transição futsal, campo, e aí ele vai seguindo aquele caminho de todo grande jogador brasileiro, né? Que começa no futsal, se desenvolve muito bem tecnicamente e vai fazendo aquela transição para o campo. Só que essa trajetória no Corinthians, ela é interrompida. E não é porque ele foi dispensado. Foi por um motivo familiar. Os pais do Martinelli iriam se mudar para Itu. E o garoto, muito jovem, tinha que acompanhar a família. E nessa aí já pensaram o talento que o Corinthians perdeu. Parando para pensar, e claro, a gente não sabe como teria sido, se ele teria se desenvolvido igual. Mas, se ele tivesse se desenvolvido igual, seria tranquilamente a melhor revelação do Corinthians desde 2010. E isso é que eu não tô nem querendo puxar mais antigamente, é só porque desde 2010 é tranquilo afirmar isso. Mas enfim, a família decide se mudar para Ituano, o garoto, que ainda era muito novo em 2014, com 13 anos, teve que ir com os pais, e o que poderia ser o fim da carreira futebolística, na verdade foi um novo recomeço. Porque apesar do Ituano ser um clube pequeno, ele é um clube muito bem administrado. E tinha na gestão do Juninho Paulista uma filosofia de clube boutique, focado em desenvolver jogadores para vender para o exterior. No Ituano, o Martinelli se desenvolveu muito rápido. Para pensar, ele se muda para lá em 2014, com 13 anos. Chega ao clube em 2015. Em 2017, com 16 anos, já estava assinando o primeiro contrato profissional. No ano seguinte, em 2018, já estava estreando no profissional do clube pelo Campeonato Paulista. O moleque não tinha completado nem 17 anos ainda, ele se tornou o jogador mais jovem a jogar com a camisa do Ituano nesse século. E o ápice mesmo veio no ano seguinte, em 2019, quando o Martinelli é artilheiro do Ituano no Campeonato Paulista, revelação no campeonato e ainda entra para a seleção da competição. Aliado a isso, você teve uma grande performance na Copa São Paulo, marcando 6 gols em 4 jogos. Então o Ituano sabia que tinha uma joia em mãos. Só que agora, como que o Martinelli passou despercebido pelos clubes daqui? Como que nenhum outro gigante europeu não quis ele? Só o Arsenal. Será que foi assim mesmo? E a resposta é que não! 2 gigantes europeus deixaram o brasileiro passar. Entre 2015 e 2017, o Gabriel Martinelli viajou para Manchester em 4 oportunidades. E ele treinou em Carrington com os jogadores do Manchester United, treinou com caras como Pogba, Ibrahimovic, Wayne Rooney, chegou a disputar amistosos pelas categorias de base do clube. Jogou ao lado de Mason Greenwood, só que os relatórios da época dos olheiros do Manchester United e de quem estava lá dentro sugerem que o Martinelli era muito fraco. Eles achavam que o garoto não ia conseguir competir na Premier League, porque ele era frequentemente afastado da bola por defensores mais fortes. E o United priorizava uma prontidão física ao invés de um talento em potencial que podia se desenvolver. Então o Martinelli foi a Manchester, treinou com os caras, chegou a jogar amistosos ali com o time de base, mas nunca houve uma proposta formal por ele. E isso aconteceu também com outro gigante do futebol mundial. Em 2018, o garoto foi convidado para treinar em nada menos do que La Masia. E o feedback técnico
sobre ele foi positivo. Habilidade ele tinha, capacidade com a bola, o garoto tinha bastante. Só que o clube alegava que ele não se encaixava no perfil de jogo buscado. E mais uma vez o Martinelli voltou para Itu. E é aí que vem a diferença da abordagem do Arsenal. Então, enquanto o United e o Barcelona eles avaliaram o Martinelli ali no ambiente deles, como ele se encaixava e como ele jogava aqui, o Arsenal fez diferente. Depois que um olheiro alertou ali dentro do clube desse garoto que tinha no Brasil, com uma boa capacidade, apresentou alguns vídeos, os Gunners decidiram mobilizar alguns olheiros para acompanharem o moleque mais de perto. E aí não queriam só ver como ele se saía contra os times pequenos, mas sim como ele se comportaria em jogos contra times maiores, em partidas que exigiriam mais. Jogos contra o Palmeiras, contra o Santos, isso pelo clube principal no Campeonato Paulista. E o olheiro Jonathan Vidal destaca que a mentalidade competitiva dele, a capacidade para atuar em todo o fronte de ataque e a fome de vitória foram fatores decisivos que, olhando só as estatísticas, elas não conseguiriam capturar. E ainda tinha um fator burocrático que ajudava na contratação, porque o Martinelli já tinha o passaporte italiano. E como a Inglaterra ainda fazia parte da União Europeia, era melhor para você ter na Premier League um jogador com esse passaporte que facilitaria muito com aquela questão de jogador estrangeiro e as regras para você trazer. E assim o Arsenal fez. Por aproximadamente 7 milhões de euros, nada para eles, nada. Algo que dava mais ou menos uns 30 milhões de reais, o clube trouxe um jogador que viria a ser desse patamar que a gente vê hoje. E o mais engraçado é que se pro Arsenal não é nada, pro Ituano isso é muito dinheiro. É um daqueles aportes que ajuda o clube a manter a saúde financeira e a manter o projeto funcionando, para quem sabe, de repente, encontrar um novo Martinelli e continuar nessa toada. E a pergunta que fica é, por que os times brasileiros não conseguiram enxergar esse talento tão cedo? A real é que os relatos indicam que depois do Campeonato Paulista de 19, já existiam 25 clubes, pelo menos, interessados nele dentro do país. Dentre eles, pelo menos 8 gigantes, Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, Santos, Galo e Fluminense. E aí os clubes dizem que, fica muito difícil competir com o Arsenal. Realmente, quando você tem uma proposta do Arsenal, provavelmente isso vai te balançar mais do que jogar em qualquer time do Brasil. Mas ali o Martinelli já tinha atingido um outro nível. Onde esses clubes estavam quando ele estava treinando no Manchester United, indo ao Barcelona, ele já estava se destacando há muito tempo. No fim das contas, o Martinelli deixou o país sem nunca ter feito uma partida de Série A do Campeonato Brasileiro. No Arsenal o impacto foi imediato, ele deveria ir para lá jogar no sub-20, sub-23, ficar todo um período de adaptação. Mas já na pré-temporada, trabalhando com o Unai Emery, o treinador puxou ele para o time principal e a temporada de estreia foi histórica. 10 gols marcados em 26 jogos, se tornando o primeiro adolescente a marcar 2 dígitos de gols pelo clube desde Nicolas Anelka nos anos 90. E com o passar do tempo, o garoto veio só evoluindo, sendo hoje uma das peças chaves do time do Arteta, que já vem há alguns anos brigando por título de Premier League e que se mostra cada vez mais forte. Se a gente pensa no retorno financeiro só, o Martinelli chegou a valer 70 milhões, mas hoje a avaliação dele está ali em 45, o que ainda assim é 7 vezes mais do que o Arsenal pagou. Parando para comparar com brasileiros da mesma geração, como o Rodrigo e Vinícius Júnior, o Rodrigo custou 45 milhões ao Real Madrid e o Vinícius também. O Rodrigo vale em torno de 80 milhões, o Vinícius vale aproximadamente 150. Nenhum dos dois valorizou 7 vezes mais. Ainda existe o fato de que se o Arsenal realmente fosse vender, tendo um contrato que só acaba em 2028, e levando em consideração que tudo na Premier League é mais caro, o Arsenal provavelmente levaria pelo menos 100 milhões nessa transferência. Gabriel Martinelli é um daqueles casos em que o talento estava aqui dentro e todos os grandes clubes não viram e deixaram passar. Quem sabe um dia, no fim da carreira, ele possa finalmente estrear no Campeonato Brasileiro da Série A. E você lembra de algum outro jogador que foi contratado por tão pouco e valorizou tanto assim? Se você lembra, deixa aí nos comentários. E se você ficou nesse vídeo até agora, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, clicar no botão hypar que você me ajuda muito. Eu sou o Gui Galdames, você está no meu canal e fica aqui meu grande abraço.